De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Finalmente a promessa se cumpriu. Veio sobre eles o Espírito Santo, mas precisamos prestar muita atenção neste evento, porque este evento tem muito a nos ensinar como prática cristã, entender quem é a pessoa e o ministério do Espírito. Todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente, do nada, o Espírito Santo veio. Meus irmãos, o Espírito Santo já operava antes de Pentecostes. O Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava presente na criação. O Espírito Santo estava presente no desenrolar da história de Israel. Mas agora nós temos uma manifestação diferente do Espírito Santo. Nós temos a habitação do Espírito Santo com os eleitos do Senhor, com a igreja do Senhor. O Espírito não poderia vir se o Filho não voltasse ao Pai. Foi isso que Jesus disse no seu sermão de despedida dos seus discípulos. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, e Ele guiará vocês. É Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Ele quem convence o homem, é Ele quem leva o homem ao arrependimento, é Ele quem dá vida àqueles que estão mortos. A vinda do Espírito foi acompanhada de alguns sinais. O versículo fala do primeiro sinal, que foi um som como de um vento impetuoso, um vento muito forte que encheu toda a casa. E isso foi do nada. Isso foi de repente. Embora eles tenham sido orientados a aguardar a vinda do Espírito, o derramamento do Espírito, ainda assim ele foi algo repentino e algo surpreendente. Da mesma forma, como os crentes da antiga aliança foram orientados a aguardar a chegada do Messias, e eis que ele veio de forma surpreendente. Da mesma forma que o Espírito Santo veio de forma surpreendente, mesmo a igreja sendo orientada a aguardar, e da mesma forma que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, e ele virá de forma surpreendente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Nós temos alguns sinais que acompanham este evento, mas ninguém pode cravar. Por isso que nós temos que aguardar pacientemente e com grande esperança a manifestação do Filho de Deus. Lucas registra que este som de um vento encheu a casa onde eles estavam assentados. Onde eles estavam assentados. E essa não era geralmente a postura que os judeus oravam assentados. Possivelmente eles estavam em comunhão, possivelmente eles estavam partilhando de alguma refeição quando isso aconteceu. Por isso que nós temos que estar muito atentos ao texto, para não fazer teologias em cima de algo que o texto não afirma e não diz. Nós precisamos ter muita cautela, porque muita gente diz que o Espírito Santo veio porque a igreja estava orando e buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo veio de repente, quando eles estavam assentados, como um som de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa.